Bom, então, iniciando aí mais uma aula, mais um dia aqui frio, hein? Frio terrível. Mas a gente pode começar aí, né? Pessoal, eu sei que ter aula de animação e muitas vezes não ter posse do, do software é bem complexo, né? Então, eu sei também que alguns de vocês têm, ma- não têm, não tem computador mais, né? Isso eu tô percebendo aí durante os nossos dias, porque muita gente está acessando por celular e aí não tem mesmo ah, o uso ali de um computador, né? Quem tiver, pessoal, procure instalar, né? Procure instalar o programa para vocês poderem acompanhar de maneira melhor. Aí quem não tiver, presta atenção, tenta tirar o máximo de dúvida e aí vocês têm que tentar entender o conceito. Como assim o conceito? Como é que é entender? Toda hora eu falo para vocês desse conceito, e aí fica uma coisa, parece que meio ruim de se explicar, né? O que será esse tal desse conceito que eu tanto falo? O conceito é você entender o que uma animação faz. Então, então assim, como que eu vou trabalhar com uma animação de um objeto? Então, esse é o nosso conceito principal, tá? Eu sei que muitas vezes não é simples, eu sei que, né, ainda mais agora, nós estamos distantes, mas a gente precisa se dedicar um pouco, tá? Nós estamos trabalhando bastante, né? Esse período ali, principalmente aqui, né? Quando nós estamos online, eu falo que é mais difícil, né, do que trabalhar na sala, né? Na sala de aula parece que tudo é muito mais simples, trabalhar aqui, né, distante de vocês. Eu não tenho dúvidas de que aqui é bem mais complicado, né? Eu não consigo ver vocês, eu não consigo saber se vocês estão fazendo, eu não consigo tirar dúvidas, um monte de coisa é mais complicado para mim. E é evidente que para vocês também, né? Para vocês também deve estar sendo bem mais complicado. Mas vamos torcer que isso acabe logo, né? Para que a gente possa voltar ao normal da nossa vida aí, né? Ao normal, então, ao normal de nossos trabalhos, tá? Bom, pessoal, o intuito da aula de hoje é nós fazermos um desenho, né? Então, usar as ferramentas básicas e depois que a gente fizer esse desenho, a gente vai animar esse desenho. Então, igual eu falei para vocês, vocês podem inserir algo de fora, inserir algo que venha em anexo, né? Converter isso para um símbolo, igual nós fizemos a aula passada. É, é, Depois que você converter isso por um símbolo, você pode, né? é, Depois que você fizer a conversão é, é, desse objeto para um símbolo, ele se torna um objeto que você possa animar. Pessoal, isso não quer dizer que você não possa animar, né? Nenhum tipo do objeto que você importa. Você pode tranquilamente, tá? Você pode animar aquele objeto que você
trouxe de fora. Então, você tem essa opção também. A diferença entre um e outro, quando você converte ele em clipe, é porque aí ele vai ser um objeto só do Animate, tá? Ele vai ter algumas opções que estão prontas só no Animate, tá bom? Bom, primeiro eu quero que vocês façam uma coisa para mim. Eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês, tá? Rapidinho, só quero que vocês respondam uma questão. Vocês podem responder direto no meu WhatsApp lá, rapidinho, tá? Eu quero que vocês nós já estamos na terceira aula, respondam isso aqui para mim, por favor, com as palavras de vocês, tá? Vamos lá, vou dar 5 minutinhos para vocês me respondem lá. Pode me responder lá no WhatsApp direto. E a gente já volta.
Bom, vamos lá, já deu tempo, né? Bom, então, assim, o que a gente pode definir? Uma ação é tudo que a gente pode pegar e dar uma interatividade, criar um tipo de interação para qualquer objeto que seja, é, é, qualquer tipo de ação. Uma das coisas que tem alguns exemplos, tem o Flash, o Animate, tem o Construct, que é mais voltado para a área de. Tem hoje editores de GIF, tem um que chama GIF Maker, que é só para editar GIF, né? Então, um outro exemplo também, tá? Então tem vários editores que nós podemos estar utilizando para criar animações, tá? E a dificuldade, eu não vejo uma dificuldade de se criar uma animação. O que eu vejo hoje é assim, é paciência, tá? Paciência em trabalhar com a linha do tempo, que é uma coisa que dá um pouco um pouquinho mais de trabalho, né? Então, trabalhar a linha do tempo, você pegar e pegando pontos, é evidente que ele dá um pouquinho mais de trabalho. Agora, falar que tem outros softwares que nós usamos, bem mais complexos e bem mais difíceis do que o Animate ou do que um criador de animação padrão. Bom, vamos para o Animate. E é o seguinte, pessoal, é lógico que nós vamos descer aqui para posteriormente poder animar, mas o que eu quero que vocês não vai ser nada, tá? Por que dessa opção bem simples? Porque o Animate ele não é um software de desenho, ele é um software, por ser um software de animação, nós não podemos cobrar dele ferramentas de edição. Ferramentas voltadas para a área da, a gente vai, ali neste caso especificamente, trabalhar com um desenho bem simples, tá? Então, livro na página 72, ele vai começar a mostrar como é que nós vamos trabalhar. Vamos pegar criar um arquivo HTML5 Canvas. Então, ele vai abrir ali nosso palco, né? Nossa área de trabalho. Então, assim, aí nós vamos lá. Então, ele pede ali para fazer a propriedade, ajustar o palco para um tamanho 800 por 500, né? Lembrando que aqui é o tamanho do nosso palco, da nossa área de trabalho. E aqui ele pede trabalhar com frame junto. Então, o que a gente tem que lembrar? Lembra que aqui embaixo, na linha do tempo, cada 30 quadradinhos, então até aqui, ó, todo esse período aqui é 1 segundo que ele trabalhou só, tá? Então, isso que significa trabalhar 30 frames por segundo. Bom, depois ele pede para renomear a camada e dar o nome de táxi. Então, para renomear a camada, muito simples, dá 2 cliques em cima dela. E aí você pode escrever o nome dela. Uma das coisas importantes em trabalhar com camadas é você tornar essa camada, né, ela ter pontos editáveis, tá? Então, quando você cria algo em uma camada especificamente, seja ela a camada que for, esta camada ela tem os seus pontos de edição, tá bom? Bom, aí ele pede para criar um retângulo e pede para você determinar um vermelhinho aqui. E sem o traçado. Eu já falei para vocês também a questão do traçado. O problema do traçado em si é
assim, o problema do traçado é que quando você insere ele, ele é um objeto, né? Ele vai ser ali um objeto separado praticamente, vamos dizer assim, a grosso modo. Então, sendo esse objeto em si, às vezes você não vai ter a opção de edição dele. Então, tem que se tomar cuidado quando vai fazer a criação de um objeto, você não ter ali a opção de criação, a opção de edição desse objeto, tá? Bom, continuando, aí ele pede para criar um retângulo, nós já definimos as cores. Como ele vai pedir um tamanho específico, você pode desenhar um retângulo aqui, seleciona ele, se eu clicar aqui na ferramenta de seleção, selecionar ele, aqui eu tenho as propriedades dele. Com essas propriedades, ele pede fazer um de 374 no eixo X, aí esse aqui é o posicionamento, 255 a 0,5 no eixo. Deixa eu só dar um zoom menor aqui. Então ele posicionou ali para nós, né? Tá? E aí qual o tamanho? Ele pede 251 por 111. Então a largura de 251, uma altura de 111. 111. Na página 173. Bom, você criou o primeiro retângulo, ele pede para criar um outro retângulo bem acima. Então, você vem aqui, a gente vai criar um retângulo em cima, tá? Uma das coisas que vocês já têm que acostumar, quando você desenha dois objetos da mesma cor, tá? Eles vão se unir. Então, esses objetos, eles vão fazer, quando eles são da mesma cor, eles vão se unir. Se você colocar de cores diferentes e tentar mover, ele vai extrair, ele não vai ter a junção. Então, tem isso também. Bom, então você fez os dois retângulos, aí ele pede para começar a fazer as posições, né? Você pega aqui a ferramenta de seleção, a subseleção, então, e ele vai adicionar como se fosse a seleção direta lá dentro do Illustrator, né? A gente lembra lá da época do Illustrator, ele vai ter o mesmo funcionamento. Então, a gente pode clicar aqui, ó, clica no ponto e vai modificando essa estrutura. Vou tentar deixar ele funcionar aqui. Tentar fazer esse carrinho. Ficou meio baixo aqui. Tá. Um pouquinho. Olhar a frente agora. Pronto. Já tem a carcaça do seu carrinho. Bom, depois ele pede para você dar um Ctrl G, que é para ele agrupar, tá? Bom, aí agora a gente vai começar a fazer a parte dos vidros aqui em cima. O que você tem que tomar cuidado? Uma das coisas, um dos erros que a gente acaba cometendo às vezes é de já vir fazendo as coisas na mesma camada aqui, né? Então a gente tem que lembrar que como os vidros são de cores diferentes, a gente tem que trabalhar numa nova camada. Bom, então vamos lá. A gente desenha aqui, vem aqui, inicia uma nova camada. Escolhe aqui que ele quer que você faça de branco. E aí a gente faz ali o desenho que vai virar o vidro, né? Vou pegar um aqui, posicionar.
posiciona o nosso vidrinho aqui para deixar ele bem bacana. Outro de trás. Bom, agora ele pede para nós agruparmos novamente esses objetos aqui. Dá mais um Ctrl G. Agora ele está tornando o formato aí, né? Tomando o formato que a gente quer, tá? Bom, continuando então, depois ele pede para nós fazermos os para-choques. Então, a gente vai clicar na ferramenta retângulo e aí, né, aqui ele não tem a opção do retângulo arredondado. Se a gente clicar aqui, nós vamos ver que ele não tem essa opção do retângulo arredondado. Então, como é que nós vamos trabalhar? Nós vamos vir aqui e dar a opção de curvatura do retângulo. Pede para pôr um 5. Né, ele já configura todos como 5. Vamos escolher uma cor, é o cinza. Cinza mais escurinho aqui. Como eu estou trabalhando com a camada à frente, lá a gente faz primeiro aqui, né? Bom, fez o primeiro, a gente pode ir lá com a ferramenta de seleção e duplicar ele, né? Segura clicado, aperta a tecla Alt e arrasta. Aí a gente conseguiu duplicar esse objeto, tá? Bom, agora a gente vai fazer os faróis. Vamos pegar a ferramenta arredondada aqui, escolher uma cor, um amarelo aqui para ele ficar bonitão. Vamos pôr um atrás também aqui para posicionar o bichinho. Pronto. Bom, aí ele pede mais uma vez para agrupar. Por que ele pede para ir agrupando por etapas? Porque conforme você vai fazendo as coisas, você vai modelando os seus objetos, se você trabalhar, né, de uma maneira Professor, pode falar. sua voz está falhando? A voz tá falhando? Tá. Espera que eu vou dar uma mexida. Deixa eu ver aqui. Espera aí, gente. Deixa eu mudar a minha rede aqui para ver se a gente... ver se...
Bom, vamos tentar continuar. Então vamos lá, né? Aí a gente vai agora, depois de agrupar, nós vamos aí fazer o restante do nosso veículo. Então vamos lá. Bom, então agora ele pede para nós escrevermos a palavra táxi. Para escrever é muito simples, né? Vai na ferramenta de texto, seleciona o que você quer escrever. Peraí que está com a camada errada. E aí você digita só. Vou agrupar de novo aqui. Ferramenta texto. E aí você digita o que você quer, né? Táxi. Amarelo, vamos pôr essa cor branco. Que aí a gente aumenta, né, aqui nas propriedades do texto. Pronto. Posicionar onde a gente quer deixar. Mais uma vez, selecionamos e agrupamos os objetos. Bom, agora a gente vai fazer, nós vamos fazer as rodas, né? Primeiro, nós vamos criar uma nova camada para não ter problemas, tá? A gente pode renomear ela como rodas, por exemplo. Outra coisa que nós fazemos também, essa opção de ficar criando diversas camadas para fazer as coisas, uma outra coisa que também é usual, tá? Uma coisa que é usual também é porque você vai animando parte por parte, então para ter mais uma liberdade na animação. Então vamos fazer a roda agora. Pega a ferramenta oval. Primeiro vamos fazer o fundo, né, da nossa roda. O fundo é preto. Isso. Vou só pintar de preto aqui. O fundo é preto. Se você quiser redimensionar, achar que ficou pequeno, não tá bom, né? E depois agora a gente faz a parte interna, que é cinza. Então, agora a gente agrupa esses dois. Vai fazer, vou fazer ele fora aqui, que senão ele vai pegar um pedaço aqui do carro. Coisa mais fácil para fazer a seleção. Vou fazer ele aqui fora. Pronto. A gente seleciona, dá um Ctrl G para ele agrupar. Agora eu posso mover meu bichinho. Depois seguro o Alt, clique e arrasta, eu dupliquei ele. Pessoal, é lógico que
como nós estamos trabalhando para fazer de uma maneira um pouco mais rápida, tá? É evidente que, né, a qualidade não vai ficar muito legal. Para você ter algo, igual eu falei para vocês, com riqueza de detalhes, que fique bem mais bonito, né? Você tem que fazer com calma, com paciência. Né? Quanto mais rápido você tentar fazer, pior é. Bom, aí tem uns detalhezinhos, os quadradinhos aqui do táxi, né? Aí ele pede para você usar a régua, né? Então, para a gente usar a régua A régua, no caso aqui, ela só vai igual. Nós utilizamos régua também no Illustrator, nós utilizamos régua no Premiere, utilizamos a régua em vários outros softwares do pacote Adobe, tá? Ela só vai servir para nos dar de guia, tá, gente? Ela não vai fazer nenhum tipo de alteração aí dentro, tá? Mas nós nem precisamos usar régua. Se você quiser fazer aqui no olho, pegar aqui de preto, pegar aqui a cor preta e ficar, você pode fazer. Opa, peraí que tá. Você pode fazer um quadradinho. Selecionou o quadradinho, segura o Alt e vai clicando nesse quadradinho. Aí aqui já tem um duplicado, ó, segura. Opa. A gente clica e arrasta. E vai. Pode ir fazendo as outras. Clicando aqui, ele vai fazendo mais quadradinhos, tá? Bom, e aí é o seguinte. Quando você termina, você pode fazer mais coisa aqui, adicionar mais edições. Mas quando você termina, você pode ir lá e criar mais algumas coisas, né? Você terminou essa edição, pessoal, você precisa converter ele num símbolo para ele ir para a biblioteca. Você seleciona tudo, vamos agrupar tudo, dá um Ctrl G. Agora ele é um objeto só, né? Opa, selecionar as 3 camadas. Objeto só. Vou dar um Ctrl G aqui. Né? Esse é um objeto só. Selecionei tudo. Deixa eu selecionar ele inteiro de novo, nas camadas. E aí você vai apertar a tecla F8. Ele vai converter o seu táxi em um símbolo. Agora, se você quiser usar ele numa animação, você pode utilizar, porque ele está aqui na sua biblioteca. Bom, vamos usar ele para animar. Animar um negócio bem simples. A gente vai criar uma animação mais legal com ele. Vou fazer uma pista aqui. Se eu quero, para importar esse objeto, ele está aqui na minha biblioteca. Tá? Então, eu volto ali. Eu já tenho a biblioteca salva. Se a minha janela de biblioteca não estiver aberta aqui, eu posso vir aqui, ó, janela, biblioteca, ou apertar o Ctrl L. Importo o meu táxi para onde eu quero. Ele está muito grande, né? Então, eu posso diminuir ele com a ferramenta transformar. Posso girar ele. Por exemplo, a gente pode fazer ele andar. Vamos fazer uma animação ali de 3 segundos. Então, testei a animação. Se eu der um play agora aqui, ó, ele vai ficar estranho, né? Porque ele vai, na hora que chegar lá no segundo final, ele vai só passar, né? Mas eu posso vir aqui, ó, selecionar tudo, botão direito e criar uma interpolação. A interpolação ela vai criando um caminho e vai dando uma simulação
de que ele está andando. Ah, eu posso pôr um fundo aqui? Posso pôr um fundo. Deixa eu procurar se eu tenho alguma imagem que a gente poderia usar. Aqui acho que eu não vou ter nenhuma salva, mas... Vamos ver se a gente acha uma imagem para pôr de fundo. Pôr ele para andar aqui. Vai ficar meio sem sentido, mas... Posicionar aqui, não. Bom, para inserir é muito simples, né? É igual nós fazemos lá no Photoshop, é igual nós fazemos lá no Illustrator. É só você clicar onde ela está salva e arrastar. Agora aqui é muito simples, botão direito, eu venho aqui, ó, organizar e enviar para trás. Agora eu posso testar, acho que eu fiz arte. Só ver um negócio aqui. Eu não vi que a minha linha do tempo estava... Não prestei atenção na linha do tempo aqui. Vai apagar. Deixa eu só pôr de novo aqui, ó, a imagem. A linha do tempo... Deixa eu ver se agora tá certo. Isso, tá. A linha do tempo tem que estar aqui, porque senão a imagem ela vai aparecer só a partir do momento em que eu programei ela para aparecer. Eu programei ela para aparecer lá no segundo 3. Agora sim, botão direito. O papel tem que vir na ferramenta de seleção, botão direito, organizar, enviar para trás. Agora, se eu der um play, ele vai andar aí na... dá uma bugada. Deu muito bugado, mas depois... Aí dá para ir consertando essa animação. Tá? Deixa eu dar um... Consertando. Falei para vocês, a animação ela não é difícil, tá? Você tem que ter paciência, né? Para ela poder dar certo, para poder ficar da maneira. Vamos ver se agora vai. Não adianta a gente pensar que ele vai, né? Que essa... Vamos ver se agora vai. Estou dando uma bugada aqui, por causa da imagem que está na mesma camada. Vou tirar essa imagem. Aí que agora... Tira essa imagem. Um negócio. Agora a gente põe a imagem de novo. Vou só ver se agora a animação ficou legal. Vou ter que começar tudo outra vez. Nossa. Pronto. Agora a gente
Bora com a camada selecionada. Vamos ver se ele vai deixar eu fazer. Pronto. Vamos ver se agora ele não vai dar aí. Pronto. Agora foi. Bom, então, deu para notar ali que animar ela não é difícil, tá? Mas dá uns trabalhinhos. Às vezes, você, por exemplo, tem umas coisas que você não pode esquecer. Tem umas coisas que são partes de organização, tá? Então, essas partes que são mais, assim, organizacionais são mais chatinhas. Mas nada de que seja impossível. Algumas coisas tem que refazer de novo e assim vai, né? Bom, então continuando aí, pessoal. Então, semana que vem, agora já está quase dando horário, a gente vai continuar com as animações. Deixa eu deixar os exercícios aqui para vocês fazerem. Sei que tem alguns de vocês que tem que... Deixa eu só pôr aqui. E assim, quem precisar do Animate, por favor, não esquece de me pedir, tá? Não esquece de pedir ali, para que vocês possam ir utilizando e criando algumas coisinhas. E aí, igual eu falei para vocês, a animação não é difícil. O que a animação requer é paciência, tá? Bom, pessoal, então, podem começar a fazer o exercício, por favor. Quem tiver alguma dúvida, é só chamar. Aí, quem tiver que assistir a aula agora, boa aula e boa semana para vocês. Até semana que vem.